Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 10 de setembro de 2020 e o título é Sobre Amizade 2, porque já tem um título, um outro texto anterior com esse nome. E aí eu vou falar novamente sobre um assunto tão bom, né, que é a amizade. Vamos lá. Existe um texto que gosto muito, em que uma mãe aconselha uma filha que acabou de se casar para que preserve suas amizades e nunca perca o contato com elas. Vale a pena ler. Conselho de uma mãe idosa e sua jovem filha, autoria desconhecida. Só quem tem bons amigos e já precisou desse suporte sabe o valor desse conselho. Quantos de nós nos afastamos de nossas amizades em função da rotina atribulada, do cuidado com família, cônjuges, filhos, trabalho, e na tarefa de cuidar das prioridades alheias, deixamos de lado as nossas. E em razão dessa aparente fortaleza, ninguém nota que em alguns momentos precisamos também de um pouco de apoio. Até porque qual a qualidade de cuidado poderemos oferecer se estivermos quebrados? E como para tudo há limites, frase que sempre escutei de uma amiga, em algum momento a gente acaba desmoronando. E como a pressão atingiu o ponto máximo, isso pode ser explosivo. E talvez as pessoas ao redor não entendam ou até se assustem, porque nenhum traço de fragilidade havia sido exposto até então. Nesse momento, poderão surgir os julgamentos, poderemos ser acusados de loucos, surtados e desequilibrados. Veja só, logo quem suportou os desequilíbrios e surtos alheios. Mas assim é a vida. Sorte de quem perseverou, sorte de quem preservou as verdadeiras amizades, aquelas que sempre vão ter um tempinho para te socorrer, porque é disso que precisamos nesses momentos. Amigos de verdade são irmãos que nasceram em outras famílias. Não hesitam em oferecer o colo, o abraço, a casa e o coração. Eventualmente, também alguma bronca e até um irritante, eu bem que te avisei, acompanhado de um abraço reconfortante e todo o tempo do mundo. Que sabem exatamente quando você só precisa dos ouvidos e do silêncio e quando você precisa de um puxão de orelhas para deixar de ser trouxa. E na amizade verdadeira, a reciprocidade acontece de forma natural. Não precisa ser cobrada nunca, ela simplesmente está ali o tempo todo, independente do tempo ou distância, mesmo que passemos algum tempo sem qualquer contato, ou mesmo que cada um esteja num canto do planeta. Pois, mais importante que estar ali perto, do seu lado, é estar dentro, é ser presença, mesmo a quilômetros de distância. Amigo é um pedacinho do nosso coração batendo em outro peito. A amizade, né? A gente fala, né, que a gente conta nos dedos, porque realmente a gente pode ter, a gente acumula ao longo da vida muitos conhecidos, né? Muitos colegas, mas amigo mesmo é aquele que você sabe que mesmo que você esteja sem falar há muito tempo, se você precisar, você sabe que você vai ter aquela presença ali, vai ter o suporte, mesmo que não seja fisicamente, mas você sabe que a pessoa vai estar ali para te auxiliar de alguma forma, né? Ou numa conversa, ou só para te escutar. E essas verdadeiras amizades a gente tem que preservar, né? E a verdadeira amizade, ela não se rompe por qualquer coisa, né? Porque há respeito, há reciprocidade, porque nesse momento que a gente está vivendo aqui, né, tão polarizado, e a gente ouve muitas pessoas, né, falarem, poxa, porque eu penso diferente, os amigos se afastaram, alguns amigos se afastaram, não eram amigos. Porque amigo de verdade, ele vai respeitar o seu pensamento diferente, né? Porque o vínculo é maior. Então, na verdade, essas pessoas que se afastaram é porque não havia mesmo sintonia. Era uma coisa de momento, era, né, a gente não pode chamar de amizade, é um coleguismo ali, uma parceria momentânea. E não é aquela amizade mesmo que onde há realmente um vínculo mais forte, um respeito, porque você sabe quem o outro é, aquela pessoa tem uma relevância na sua vida, tem uma importância.
há muito mais afinidades do que divergências, né? Porque concordar 100% é algo que é difícil e também nem é saudável, né? Porque dialogando, às vezes, as divergências elas trazem crescimento, desde que não sejam coisas assim muito básicas, muito importantes. Por exemplo, é difícil você conviver com uma pessoa que tenha valores muito opostos aos seus. Aí não tem como, né? Aí não dá para conviver. E também uma pessoa que é muito diferente de você em questões muito importantes como valores morais, né, nas coisas que, que realmente importam para gente, que são inegociáveis, não é uma pessoa que provavelmente você vai acabar se tornando amigo, né? Porque não tem, né? Não está na mesma frequência, não tem nada ali que vá sustentar, né, aquela relação. Então, agora, os amigos mesmo, que têm as principais valores compatíveis com a gente, e que pode ter divergências em um ou outro assunto, em alguma situação, isso não vai fazer com que essas pessoas se afastem, isso não vai trazer danos à relação, né, ao relacionamento ali de amizade, ao amor, ao afeto, né, aquela verdade que construiu aquela relação. E é esse tipo de pessoa que a gente tem que manter por perto. E principalmente porque quando você tem uma amizade verdadeira, você não vai se ofender por qualquer coisa, porque você sabe, conhece a intenção do outro, né? E você também vai saber como lidar com a pessoa, saber o que é sensível para aquela pessoa, o que não é, porque você conhece, né? E quando você gosta, você vai ter esse cuidado. E às vezes, justamente por você gostar demais, é que você tem que dar os puxões de orelha, porque quando você está vendo um amigo seu, uma pessoa que você gosta, fazendo algo que pode trazer um prejuízo para ela, você vai deixar? Você está vendo a pessoa lá indo na direção do abismo, você vai deixar, você não vai avisar, olha, cuidado, ali tem um abismo, né? Não vai para lá. Então, aí também não é amigo, né? Não é amigo, né? Porque amigo é verdadeiro mesmo, né? O resto não é amizade. Então, essas pessoas, e é interessante que às vezes tem pessoas que a gente fica muito tempo sem se falar. Porque, né, nessa vida da gente, às vezes cada um vai para um lado, às vezes muda de país, né? E acaba não se vendo. Hoje, com a internet, ainda é mais fácil da gente manter contato, né? Mas antigamente, às vezes, você não tinha nem como se comunicar. Às vezes, o telefone era difícil, era caro, às vezes você fazia uma ligação, né, interurbano, e, carta demorava muito, tomava tempo. Então, assim, a comunicação era mais difícil. Hoje a gente tem acesso, inclusive, até por vídeo chamado, você pode até ver a pessoa, né? Então a gente tem mais essa facilidade. Mas às vezes, pela rotina mesmo complicada da gente, a gente acaba deixando de conversar com as pessoas, né? De falar com as pessoas. Mas quando você sabe que aquela pessoa é sua amiga, que tem realmente consideração, né? E gosta verdadeiramente, quando há necessidade desse contato, é como se ele nunca tivesse se afastado, né? Não tem pessoas que a gente encontra e fala, nossa, parece que a gente estava conversando ontem, né? Porque você retoma o assunto como se fosse, né, uma continuação, como se vocês nunca tivessem deixado de se conversar, né? Porque a coisa flui de forma natural. E esse tipo de vínculo que a gente não só. Você pode não ter o contato físico, mas é uma coisa que a gente sente, né? Que é o sentir mesmo. Que você sabe que aquela pessoa tem uma ligação forte, um vínculo forte, um sentimento verdadeiro, essas a gente deve preservar. E mesmo quando a gente toma umas chamadas que às vezes a gente não gosta, né? Que a princípio, assim, ninguém gosta de ser corrigido, de ouvir certas coisas, né? Que você, né, ter uma pessoa que chegar e falar, ó, você está fazendo errado. Ninguém gosta disso,
né, de ser criticado. Mas, quando você sabe que existe ali um respeito, um apoio verdadeiro, né, uma preocupação genuína, né, um cuidado, mesmo que no primeiro momento a gente não aceite, a gente acaba, eh, depois refletindo e acaba até dando razão, né. Porque quando as pessoas querem o nosso bem, elas estão fazendo o melhor que elas podem, né. Então, esse texto fala justamente desse tipo de relação que a gente tem que preservar. Mesmo que a gente não consiga, eh, conversar sempre, se ver sempre, mas manter acesa dentro da gente, né, que é o que eu falo, que não é que os amigos, eles têm um pedacinho deles dentro da gente e a gente tem um pedacinho nosso dentro deles, né, eles não precisam estar do lado, eles têm que estar dentro da gente, né, fazer parte, a gente carregá-los, né, a essência deles na nossa vida e aquele sentimento que você sabe que em algum lugar do planeta tem uma pessoa que sempre vai estar lá para você, né. Até eu já contei a história daquele rapaz que contou lá dos 8 minutos, que ele tinha uma amiga que sempre eles conversavam e ela passou por uma situação muito complicada e quando ele ficou sabendo, ele falou: "Poxa, mas por que que você não me falou, tal?" E ela falou: "Mas eu falava". E aí ele falou: "Não, mas você me chamava para a gente tomar café como sempre, né, uma situação normal, e eu não podia imaginar que era porque tinha um assunto especial, né, para ser tratado, você estava passando por alguma situação". E aí eles fizeram, né, um combinado de que quando fosse algo, assim, muito importante e muito urgente, que eles, que tinha um código lá, então, quando eles ligassem e falassem: "Você tem 8 minutos", era porque era algo e ele falou: "E todo mundo tem 8 minutos, e independentemente do que você esteja fazendo, mesmo que você esteja numa reunião, você pode tirar 8 minutos para atender alguém que é muito especial e importante na sua vida", né, porque, são essas relações que a gente tem, que a gente leva, né, porque tudo passa, né, tudo fica. E mesmo, às vezes a gente se dedica tanto, né, a trabalho, a cuidar de casa, todas essas coisas ficam. O que que a gente leva realmente são as pessoas que trazem, que agregam a nossa vida, que têm importância, que trazem, eh, que criam memórias conosco, e é esse tipo de coisas que a gente vai levar, que não são bens materiais, né, são bens emocionais, são bens espirituais, que é isso que agrega na vida da gente. E que, mesmo que numa situação que você perca tudo que você tem de material, se você tiver um amigo verdadeiro, você tem o maior tesouro na sua vida, porque com certeza essa pessoa vai estar do teu lado, vai te ajudar da melhor forma que ela puder. Nem que seja só ali te dando um apoio moral, se ela não tiver condições de fazer nada mais do que isso, mas isso vai ser precioso para te dar forças, para justamente se reerguer, passar pela situação, superar os desafios e seguir, né, porque uma vida sem essas pessoas, importantes, né, na tanto, eh, nos nossos suportes de família, né, a nossa família, e os amigos que acabam sendo a família que a gente escolhe ao longo da vida, né. Tem a nossa família onde a gente nasce, que a gente tem ali as nossas missões, os nossos compromissos, e a gente tem que também ter essa consciência, né, porque muita gente, às vezes fala assim: "Ah, porque, eh, tem uma frase aí conhecida que fala: "Ah, a família não é só de sangue, e dá muito mais valor para as outras". Realmente, às vezes, tem pessoas com quem você tem muito mais afinidade do que as pessoas da sua própria família. Só que o que a gente tem que entender é que a gente não está na nossa família aqui por acaso. A gente tem um plano aqui de alma, a gente tem uma missão e tem aprendizados ali, né? A gente tem coisa para aprender, a gente tem coisa para ensinar, né? Chico Xavier já dizia, né, que nenhuma encarnação erra de endereço. Então, isso é fundamental que a gente entenda também, que a nossa família
por mais desafios que a gente enfrente dentro da nossa família, são aprendizados dos quais a gente não pode abrir mão, a gente não pode, né, deixar de lado por conta de, às vezes, você não ter a mesma afinidade que você tem com outras pessoas que você vai encontrando ao redor da vida, ao longo da vida, né? Que são as almas afins também que cruzam o nosso caminho. Todos que cruzam o nosso caminho têm um propósito aqui, né? Mesmo aqueles que são momentâneos. Para alguma coisa ali a gente tinha que aprender e com aquela pessoa que às vezes nem trouxe momentos tão agradáveis, mas com certeza trouxe aprendizados, né? Trouxe mais maturidade emocional para a nossa vida. Então, é, esses vínculos, e aqui falando das amizades, nessas amizades com as quais a gente tem muita afinidade, muitas vezes elas estão na nossa vida justamente para nos auxiliar a superar aqueles outros desafios, né? Por exemplo, quanta gente que tem dificuldades com familiares, tudo, e às vezes encontra num amigo um apoio que te aconselha, que te ajuda a conseguir entender aquela situação que você precisa trabalhar ali e te ajudar no seu processo ali, né, de evolução e de resgate ali de algumas pendências que você tem, algumas arestas que você tenha para parar. Então, justamente essas pessoas que são colocadas, né, na nossa vida, uns anjos sem asas que nos ajudam aí a concluir e permanecer firmes aqui no nosso propósito, no nosso caminho, não nos desviarmos, e justamente por isso que a gente tem que dar muito valor e preservar realmente essas pessoas que a gente sente essa sintonia, essa ligação e essa frequência muito similar à nossa. E é algo que é inexplicável, né? Porque é uma coisa do sentimento, mas a gente sabe quais são as pessoas com as quais a gente pode sempre contar e nas quais a gente pode realmente confiar, né? Porque aí é a questão realmente de confiança, que normalmente são aquelas pessoas que chegam na sua vida para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, a pessoa que chega agregando. E essas pessoas são as que merecem, né, permanecer na nossa vida. Muitas vezes as pessoas que chegam, que nos dão um suporte nos momentos mais difíceis, elas que merecem também estar com a gente nos melhores momentos, né? Elas nos apoiaram na dor e vão comemorar com a gente as nossas vitórias. É importante que elas estejam ali, porque elas fizeram parte, elas trouxeram ali a contribuição delas. E que a gente também seja sempre contribuição na vida das pessoas, que nós possamos ser sempre verdadeiros com os nossos amigos, né, com as pessoas que a gente sente que tem essa sintonia e que merecem também o nosso apoio, a nossa presença e a nossa contribuição, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.